do livro Gotas de Esperança, Lorival Lopes. Antes de mais nada, gente, desculpa, boa noite, né, a todos os irmãos aqui presentes. Né? Então, assim, vamos lá, a leitura da página que nos cabe aqui para abrir os trabalhos. Tudo pertence a Deus. Não se orgulhe pensando, eu tenho isso, ou tal coisa é minha propriedade. Nada pertence a você, nem mesmo o corpo. Você parte e deixa tudo para trás. Há, porém, um mundo de coisas que lhe pertencem. As boas obras que você faz constituem sua propriedade exclusiva. Um gesto de carinho, uma palavra consoladora, um olhar que acalma, a indicação do caminho certo, o socorro monetário são o seu tesouro imperecível. O que sai amorosamente de você pertence-lhe eternamente. Esta é a lei. Guardai os vossos tesouros nos céus, disse Jesus. Então, assim, essa é a parte que nos cabe, né, no estudo aí para abrir. Né, assim, e aí, vamos aqui agradecer Deus ter nos permitido estarmos juntos mais uma vez, reunidos em seu nome, para poder absorver aí o conhecimento que o nosso irmão Acácio de Freitas traz para a gente essa noite, né, e que a espiritualidade superior e amiga possa ajudá-lo aí nessa tarefa, intuindo, trazendo bons fluidos e abrindo nossa mente para melhor absorver o conhecimento. Assim seja, graças a Deus. Irmão Acácio, por favor. Obrigado, hein? Tudo bem? Boa noite, gente. Todos bem? Bom, hoje o nosso assunto é essa questão básica sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Tem alguém aqui que está chegando pela primeira vez, tem pouco tempo de contato com a doutrina espírita? Não? Então eu vou para o plano A, tá? O plano A era esse. Então, essa aqui vai ser a coisa básica, quer dizer, a gente já sabe, todos vocês já sabem, eu só vou recordar, rever esses pontos, porque o que eu quero é que a gente fixe nessa condição perpétua da gente estar trocando sempre, né? Nós pensamos, emitimos essas ondas mentais que chegam aos outros e os outros emitem e chegam a nós. Seja a gente conversando, seja aqui, seja simplesmente pensando. Se eu estou pensando em algum de vocês, de repente já aconteceu, né? Geralmente a gente tem um caso desse para contar. A gente está pensando, vem uma ideia, vou ligar para o Acácio. Aí liga para mim, eu estava pensando em você. Não é? Não acontece? Então, essa é a natureza, a nossa natureza. O que quero que a gente comece a fixar é essa condição nossa. Nós somos espíritos imortais e nessa condição, o que nós pensamos é matéria, é algo que fica, que está aqui presente. Cada um de nós traz a sua chamada psicosfera, o seu ambiente daquilo que a gente pensa. Então, nós contribuímos, se vocês notarem, não sei se vocês já fizeram essa observação, mas se vocês se percebem como um grupo aqui da casa, que esse ano está completando 100 anos, né? Beleza, parabéns a todos, desde já. Então, é essa natureza, a gente chega e a gente percebe o nosso perfil. Cada casa tem um perfil. Tem casa que gosta mais do trabalho assistencial, do trabalho fraterno, de atendimento. Tem outros que gostam mais de estudar e por aí vai. Então, a gente pode perceber pelo convívio quem somos nós, porque a gente está convivendo com pessoas afins. Tá? Então, estar num ambiente desse, estar na nossa casa, estar no ambiente de trabalho, como nada acontece por acaso, nós nos reunimos por afinidade.
E fica fácil a gente fazer essa... Fica fácil se a gente quiser, né? A gente fazer essa autoavaliação, esse autodescobrimento. Esse conhece-te a ti mesmo, né? Porque essa é a nossa função básica. Nós estamos aqui em cada encarnação, cada reencarnação, a gente está aqui para a gente olhar para nós e nos conhecermos e percebermos o que nós já progredimos e o que falta, em quais setores falta a gente progredir. Geralmente, na encarnação atual, cada um de nós tem certas questões básicas, coisas que se repetem, situações que são frequentes na nossa vida. São esses pontos que a gente tem que trabalhar. Tá? Se vocês tiverem essa atenção, vocês vão perceber nitidamente quais os pontos que vocês têm que trabalhar. Porque são situações repetitivas, dentro de casa, no trabalho, no grupo espírita. Aquilo que nos aborrece, aquilo que nos deixa chateado, são esses sentimentos que a gente tem que ir trabalhando para começar a perceber que o problema não é do outro. O outro está no percurso dele, na evolução dele. O problema é como a gente lida com essas questões. E essa compreensão, esse entendimento, passa pelo autoconhecimento. E isso está batido para nós desde a implantação da doutrina espírita. Se lá Santo Agostinho falou, conhece-te a ti mesmo, né? Mas um século depois, Joana de Ângelo veio com a série chamada série psicológica, para só bater nisso. Precisamos olhar para a gente, porque é esse o trabalho. Para a gente evoluir, progredir, já nesta vida, e evitar o mal. Então, nós estamos nos influenciando. Hoje aqui, né, eu já ia pedir, mas ele se antecipou, já ia pedir a Deus, a Jesus, a todos os mentores da casa para me auxiliar, para, né, fazer. Mas eu falei, graças a Deus, já tem mais um pedindo por mim. Né? Então, já me tranquilizei. Mas, olha só, a influência dos espíritos já inspiraram. Já vim com essa ideia, ele captou. Então, nós estamos nessa condição básica de estarmos influenciando e sendo influenciado pelos nossos pensamentos. Não tem como escapar disso. A gente conversando, mesmo a gente só pensando, a gente está influenciando, porque a gente está pensando, mas quem está no plano espiritual perto de nós está visualizando o que a gente está pensando. Então, nossos pensamentos e ações estão sendo nós influenciando e sendo influenciado constantemente. Por isso que está lá no livro dos Espíritos, de ordinário, frequentemente, são eles que nos dirigem, porque nós somos distraídos e aí a gente entra na onda, né? Então, só para recordar, lá o item 159 do Livro dos Médiuns está lá. A influência dos espíritos é uma faculdade inerente a qualquer ser humano, em qualquer ponto do universo ou dos universos, que já estamos achando que tem mais de um, né? Gente, é muita coisa. Todos nós, mais ou menos, se a gente presta mais ou menos atenção, a gente capta com mais facilidade, identifica e também consegue influenciar. Tá? Isso é fácil de compreender e de entender, só a gente estar atento. Vou dar um exemplo hoje, quando aconteceu comigo, almoçando com a minha esposa, a gente conversando, aí ela cuidava antes das contas do pai e tudo mais. Aí o pai desencarnou e a irmã passou a administrar o apartamento que era do pai e tudo mais. Aí ela
hoje vencia o nosso seguro do apartamento. Aí ela estava lembrando, pagou, aí lembrou assim, o meu pai venceu, acho que venceu dia 10. Mas a Marta está cuidando, a irmã está cuidando, vou deixar. Aí eu virei para ela, não, acho melhor você ligar. Manda uma mensagem dizendo que está pagando o seu seguro do apartamento e lembrou pelo pai, né? Aí ela mandou, tinha esquecido. Aí ela veio, me deu um tapa, assim. Já falei para você parar com isso. E eu não faço nada, eu só uso a questão lógica, né? As pessoas esquecem porque não estão acostumadas, né? Você pode parar com minha calma, não me agrida. Mas é isso. Mas é lógico, se você tá um pouco atento e um pouco aberto, é lógico que eles estão aqui conosco, eles vão nos orientar, gente, nos dirigir. Custa nada, né? Está aberto para isso. Aí no livro Consolador tem a pergunta lá 383 que diz assim, podemos considerar todo mundo como médico? Porque tem gente que diz, né? Não, eu sou uma porta, né? Não vejo, não, gente, a gente está captando e a gente está sendo influenciado todo momento. A gente está influenciando e sendo influenciado. Todos nós temos algum grau de mediunidade, é esse sentido, porque se a gente começar a prestar mais atenção nisso, a gente vai desenvolver com mais rapidez essa sensibilidade, que é o futuro de todos nós. Quando nós voltarmos na próxima reencarnação, a gente já vai estar desenvolvendo corpos com essa capacidade de perceber os dois planos, naturalmente. Tá? Então, esse é um atributo nosso. Ó. Nós somos espíritos imortais, tá? Nós não temos um espírito. Não é nosso espírito que pensa, somos nós que pensamos. Nós temos e usamos esse corpo aqui agora, mas nós somos espíritos. Então, tem a questão também de como a gente começar a falar para determinadas formas de falar sejam mudadas. Então, esse é um tributo nosso. Representa a alvorada das nossas percepções. A alvorada é o amanhecer. Está amanhecendo a nova era. Então, é as percepções do homem do futuro. Mas, para isso, a gente precisa ficar atento, perceber. É fácil, é só a gente levantar, fazer uma prece, pedir a Deus que nos oriente o dia, e a gente, durante o dia, vai perceber as orientações chegando. Não é nada demais, assim. Quando a gente avançar na nossa mentalidade, nesse conhecimento de quem nós somos, né, as criaturas, todos nós, verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Olha, está aí. Já há muito tempo, mais de 70 anos, está dito para a gente. Mas a gente precisa prestar atenção, começar a ficar mais atentos, observadores. Então, os espíritos nos rodeiam, podem ver tudo o que fazemos. Caramba! Então, não estou nem no banheiro, Não é assim. Podem ver se quiserem, né? Se tiver interesse, ok? Mas quando a gente não tem essa questão, muitas vezes a gente está pensando numa coisa, a gente passa por outra pessoa, nem vê na rua, aí a pessoa diz, mal educado, nem me cumprimentou, porque a gente está pensando, a gente não está com foco ali. Então, se não for o foco, não vão estar do lado da gente, vão estar passando, mas não estão nem nos vendo. Mas podem ver tudo o que fizemos, se eles tiverem essa condição, né? Nossos pensamentos também podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Nada se lhes pode dissimular. O que a gente pensa se produz como imagem. Por isso que quando a gente desencarna, se a gente não tiver uma postura, um comportamento de acordo com o que a gente já conhece e tudo mais,
a gente vai sofrer muito, porque a gente vai estar diante a gente não vai poder escapar de nós mesmos. Pensa nos seus, cada um consiga os seus mais secretos, suas mais secretas coisas. Essas coisas vão estar na sua frente. E para qualquer um, se puder, quiser ver, ver. Eles nos julgam? Como é que eles nos julgam? Os espíritos levianos, quer dizer, aqueles que estão numa situação mais até inferiores à nossa hoje em dia, eles riem das nossas falhas. Olha, tolo, está se preocupando com isso, quando, está brigando por uma coisa sem valor nenhum. Então, eles riem das nossas falhas. Aqueles que estão buscando nos orientar, dar exemplos, dar bons exemplos, eles se condoem e buscam nos orientar, nos ajudar para a nossa evolução. Então, essa percepção que a gente aqui vai estar chamando de mediunidade, essa percepção de captar o pensamento uns dos outros, ela é uma faculdade inerente a qualquer um de nós. E isso não é privilégio de ninguém. Todos nós somos médiuns, tá? Só aqueles que não percebem ou não querem perceber nada dessa realidade se fecham para isso, e aí fica difícil. Mas eles têm a mesma capacidade que qualquer um. E cada vez que a gente vai evoluindo, ou cada vez que a gente pede uma tarefa como essa, a gente vem com determinados graus que nos diferenciam. Se a gente vai cumprir uma missão de orientar, como Chico Xavier, Divaldo Franco, entre outros, a gente vem com essa capacidade muito mais desenvolvida. A gente estuda. Quem leu a série do André Luiz vê lá nos livros mensageiros que tem todo um estudo, todo um instituto que a pessoa vai lá, passa, faz curso, faz treinamento para se preparar para vir. Praticamente todos nós passamos por algo semelhante. Emmanuel escreveu um livrinho chamado Pensamento e Vida, conhecem? Que ele diz lá no prefácio que era um curso oral, era um curso que ele dava para as pessoas que iam reencarnar. Aí pediram que ele escrevesse para que a gente já pudesse lembrar aqui também. Aí, quem quiser saber o que escutou, mais ou menos, antes de reencarnar, vai lá no Pensamento e Vida. E tem lá todos os assuntos lá que a gente vai passar ou vai ter contato de alguma forma. É uma influência constante esse convívio? Né, gente? A gente não convive em casa? O marido não influencia a mulher não influencia o marido, o filho não está ali também trazendo várias influências, a gente também não busca dar bons exemplos para os nossos filhos para influenciar eles. Então, a influência é constante. E influenciam nossos pensamentos, nossas ações e muito mais frequentemente e muito mais do que imaginamos. Como é que a gente sabe ou pode saber distinguir? Também não é difícil. É questão de treino e de observação de nós mesmos, tá? A gente pode distinguir os pensamentos próprios dos sugeridos com o bom senso e a análise crítica. Você estava pensando naquilo? De repente surgiu um pensamento e você tem que pensar, eu estava pensando, isso tem alguma coisa a ver com o meu dia? E aí você vai fazendo essas perguntas para você mesmo e vai obtendo as suas respostas. Também depende essa influenciação da qualidade moral de cada um. Os que são bons, mais evoluídos, influenciam a gente para o bem. Os que são parecidos conosco, ou até piores, muitas vezes influenciam para o mal. Porque a gente se influencia para o mal, correto? Às vezes tem uma briga, a gente com um vizinho, uma discussão, aí chega alguém, eu posso chegar para minha mulher, que discutiu com uma vizinha, ela não merece mesmo. Você, ao invés de ser um pacificador, não, pensa, ela devia estar nervosa,
ela pode estar com algum problema. Então, a gente pode nos influenciar, sim, no dia a dia, para um lado ou para o outro. E a gente está recebendo. De acordo com o que a gente frequentemente pensa, a gente vai estar com essas companhias que pensam parecido conosco. E isso potencializa. Se nós somos uma pessoa agressiva, nervosa, raivosa, a gente vai estar andando com uma porção de pessoas no plano espiritual nervosas. E aquelas pessoas mesmo encarnadas com as quais a gente convive, também. Nos atraímos por afinidade, gente. Então, não tem muito mistério. É só a gente perceber. Quer mudar a influenciação que recebe? Começa a mudar o tipo de pensamento que está produzindo. Começa a ter essa nova postura, que Jesus sempre nos recomenda. A postura do pacífico, a postura do brando, que para o mundo ainda é visto como alguém, é um otário, né? Sabe nada, é um bobão, deixa todo mundo. Não, é essa postura que a gente deve buscar fazer. E aí nós vamos estar rodeados de pessoas do plano espiritual que também vão estar com essa postura e vão potencializar cada vez mais essa nossa forma de pensar. Mas a gente continua tendo esse livre-arbítrio, porque apesar da influência, nós é que decidimos aceitá-la ou não. Ninguém é obrigado a aceitar. Alguém vem com aí, a gente é só trazer para o nosso plano dos encarnados. Alguém vem com alguma ideia, alguém conhecido nosso vem com alguma ideia, vem sugerindo alguma coisa, a gente é que tem que pensar, isso é uma boa ideia? Eu aceito ou não? Então, é a mesma coisa com esses pensamentos sugeridos. André Luiz, nessa coleção toda, da chamada A Vida no Plano Espiritual, diz que essa interação é constante, contínua, né? E sempre, não deixa nunca, a gente está nesse convívio constantemente. É isso que eu quero que quem ainda não tem essa ideia internalizada, comece a internalizar. Nossa vida não é só dos encarnados. A gente está convivendo com todo mundo. Essa influência mental vai influenciar os nossos pensamentos, emoções e intuições. Mas, volto a repetir, de acordo com o que a gente já pensa e alimenta constantemente. Vale? Essa influência, ela também pode ser negativa, né? Sim. E ela tem a ver com os nossos pensamentos? Sim. Nós atraímos essa Sim. influência negativa? Tudo somos nós. Nada é o outro. O outro convive conosco. Mas somos nós, nossas opções, que decidem. Você, quando está convivendo, pensa na tua família. A tua postura, os teus exemplos influenciarão aqueles que estão ali no seu entorno, seja para um lado ou para o outro. Então, se você estiver decidindo sempre seguir os exemplos de Jesus, seguir nessa trilha, você vai estar influenciando as pessoas para o bem. De uma forma pacífica, sem querer que elas mudem de um dia para o outro, nem exigir de você que você mude de um dia para o outro, porque nós trazemos tendências milenares, né? É só a gente olhar, cada um olhar e ver quais são a minha tendência, por exemplo, vou jogar comigo porque eu não sei da vida. Eu sou um cara violento ainda. Agressivo. Então eu sei disso, então eu tenho que me vigiar, eu tenho que, e ao mesmo tempo exercitar essa mansuetude. Mas o meu treinamento principal nessa encarnação é aprender a falar com o outro das diversas formas e situações que ocorrem.
A gente... A evolução é um processo. Então, hoje, você está começando a se conscientizar, você começa a trabalhar, aí na encarnação seguinte, você já está mais fortalecida nisso, você ainda vai trazer tendência, aquela tendência, mas já vai estar menor. Eu acredito que na próxima, quando eu retornar, eu vou estar menos agressivo. Mas, né, hoje eu ainda sou. É só olhar meus pensamentos quando eu estou no trânsito. Aí eu me vejo, né? Aí, mas você tem que ter essa consciência, entendeu? Você tem que se olhar. Não é o outro que te fechou, ou te fez isso. Não, é você que está incomodado com aquilo. Então, é sempre a gente. A gente nunca deve focar no outro. O outro deve servir para que a gente veja, eu ainda tenho que trabalhar. A Meimei tem uma historinha, esqueci o nome do livro, que ela fala sobre a paciência. Ela conta a história de uma pessoa que vai reencarnando, vai pedindo as provas e vai passando muito bem. Prova da riqueza, prova da pobreza, prova do poder. Ele vai passando bem em todos os tipos de prova. Aí, depois que já passou por muitas provas, ele chega para o mentor dele e pede a prova da paciência. Aí Meimei termina a história dizendo assim: há 800 anos ele retorna constantemente e pouco evoluiu nessa questão. Então, é um processo, entende? É um processo. Ele lidou bem com a prova da riqueza, a prova do poder, mas chegou nessa. Aí é uma coisa que ele tem que trabalhar. Então, é sempre afinidade. Ninguém se aproxima da gente se não for por afinidade. É afinidade. Mas tem alguém que está me perseguindo. Está me perseguindo porque eu fiz mal, eu prejudiquei, ou ele se sentiu prejudicado por alguma coisa que eu fiz em outras encarnações e ainda não perdoou. E isso é afinidade. Né? Porque lá no passado, de repente, nós éramos amigos, eu traí, essas histórias que a gente ainda vê aí nos noticiários, né? Então, é afinidade. Então, nossas ações atraem espíritos afins, intensificando nossas tendências. Intensifica. Eu ia fazer no final, mas eu já vou metendo aqui, já trouxe um montão de livro, para quem não conhece, para tentar instigar vocês a ler, tá? Nesse livro aqui, Ação e Reação, Ação e Reação, da série do André Luiz, no capítulo 8, tem um caso, estão tratando do caso do Antônio Olímpio. Antônio Olímpio era um rapaz que o pai morreu, e ele, para ficar com a fortuna toda, com a herança toda, ele matou os 2 irmãos. Matou assim. Os 2 irmãos não sabiam nadar. Aí ele chama os 2 irmãos para pescar. Aí no meio do lago ele faz uma artimanha e vira o barco. Aí ele estava com a mulher, ele salva a mulher e deixa os 2 irmãos lá. 2 irmãos vão para o plano espiritual, quando tomam consciência, estão odiando ele e começa uma perseguição. Aí, quando ele desencarna com uns 50 anos, por aí eles chegam no plano espiritual, perseguem, prendem, torturam, ficam torturando. Aí esse livro trata, o André Luiz está sediado na Mansão Paz, uma mansão, uma colônia que fica nas trevas aqui da Terra. E trata desses casos mais próximos. E já conseguiram pegar Antônio Olímpio e estão iniciando o tratamento dele. Aí vai um grupo, chefiado por Silas, e André Luiz e Hilário, lá na casa, na fazenda do filho desse José Olímpio, que é o Luiz, que agora está sofrendo a perseguição dos 2 tios, porque os 2 tios querem recuperar a herança. Mas eu fico impressionado com isso. Eles não pensam assim: para eu recuperar a herança, eu tenho que voltar, né? Não, eles incentivam, eu fico incentivando o filho
o sobrinho a juntar e conseguir cada vez mais dinheiro, questão da usura. Então, o clima é esse, a situação é essa. Então, ele diz assim, Leonel e Clarindo, que são os tios. Aí diz assim, o Silas para Leonel, pergunta o Silas para Leonel como é que ele está conseguindo incentivar cada vez mais o Luiz a pensar só no dinheiro. Tá? Aí ele diz assim, sim, aprendemos nas escolas de vingadores, tem escola no plano espiritual para quem quer ser mal, tá? Para quem quer ser mal tem escola também. Aí, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, comer, dormir, né, querer conforto, em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico. Então, todos nós temos um desejo central, um tema básico. Todos nós. É esse ponto que a gente tem que trabalhar mais. Dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Beleza? Se eu vim para trabalhar o desapego às questões materiais, eu ainda tenho uma tendência muito grande com o apego para essas coisas, entendeu? Eu, durante muitas encarnações, de repente eu ganhei muito dinheiro, consegui muito dinheiro, mas só quis só para mim, para os meus. Aí agora eu peço, tomo a consciência no plano espiritual, peço uma experiência para que eu possa me desapegar. Mas essas tendências ainda estão em mim, fortes. E eu tenho que lutar contra elas. Esse é o trabalho, e é o trabalho mais difícil. Não é fácil, mas a gente tem que insistir. Que nos caracteriza, pensamentos que nascem do desejo central que nos caracterizam. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, olha só, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Então, é só a gente quer se conhecer, começa a pensar assim, o que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? O que eu busco constantemente? Esses somos nós, as nossas tendências mais fortes, que a gente tem que ir se percebendo, e aquelas que não forem boas, a gente tem que ir modificando, buscando modificar. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Já li. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. Então, por exemplo, eu já fui muito caluniador, porque eu ainda trago o reflexo da maledicência. Eu ainda falo mal. Eu sei que vocês não, mas eu falo. Então, eu tenho que dividir isso com vocês e pedir orações para que eu resista a essa tendência. Então, eu já fui caluniador, já devo ter escrito cartas acabando com alguém, anônimas, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ver. O escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Também sou desequilibrado, que eu me irrito, né? Fácil. A gente tem que olhar para a gente com essa naturalidade, com essa verdade. É o que a Joana, na série dela, fala. Você tem que olhar. Esse é um trabalho difícil, porque muita gente não consegue e precisa da ajuda de um profissional, de um terapeuta, para ir conduzindo. Mas a gente tem que olhar. A gente não tem que se exigir a mudança de uma hora para outra, nem quando a gente se vê e se nota com essas tendências, a gente achar que nós somos o pior dos piores. Porque se você acha que é o pior dos piores, você entra em depressão. E se você acha que tem que mudar rapidamente, tem que parar de fazer aquilo que essas tendências te trazem, você entra na ansiedade. Não é. É a gente identificando e buscando trabalhar, se aceitando no sentido de que se vê, mas está lutando para não fazer mais, para ir diminuindo essas tendências. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo.
Aí o que ele vai? Ele vai falando aqui e ele diz como é que ele acentua essa tendência do sobrinho dele, do Luiz. Ele traz para o plano espiritual ali da fazenda um montão de gente que é usurário, que só pensa em dinheiro. Aí fica aquele ambiente que potencializa essa tendência do Luiz. Aí ele só fica pensando nisso. Aí ele vê o noticiário e só pensa nisso. Ele vê uma fazenda ali que está bom, já pensa em comprar. E assim vai, né? Mas é só para a gente perceber que nós estamos cercados, tá? Isso não é historinha, isso acontece na nossa casa. Isso acontece na nossa casa. Então, é essa afinidade. E a gente precisa da vigilância constante. A vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que a gente possa se proteger dessas influências. Começou a pensar mal, começou a pensar, viu que começou a falar mal de alguém, para. Lembra disso. Não, é melhor não comentar, né? E para. Se alguém vier falar e coisa e tal, você vira outra face. De repente a pessoa estava passando por um mau momento, de repente ela não estava bem. Começa a falar isso. Porque se a gente tiver essa postura, as pessoas que gostam dessa maledicência, de ficar falando mal uma das outras, vão nos evitar. E nos evitando, vão deixar de nos influenciar para a maledicência. E a gente já está ganhando. Mas você também já está mudando a sua postura, você está vindo com a outra face, ou seja, o outro lado, para aquela pessoa que só vê o lado ruim ou as atitudes ruins de alguém. Aí Manuel Filomeno de Miranda diz que essa questão é complexa, essa influenciação, né? É uma questão complexa, que em casos que vão se agravando, vai gerar as obsessões, que podem começar de forma sutil ou mesmo intensa. E aí vai afetar diversas áreas da nossa vida, da vida da família, do grupo, etc. As causas estão sempre ligadas às nossas ações, sejam nessa vida ou em vidas passadas, ou baseado nos nossos sentimentos negativos. Alimentou esse tipo de sentimento, está cercado por essas pessoas que pensam igual a nós. E qual é o tratamento para isso? A gente deve, por um lado, né, os trabalhos de reunião mediúnica, por exemplo, essas pessoas que estão nessa sintonia, elas são levadas, quando eles percebem a oportunidade, para que seja tratado, seja esclarecido. E a gente deve se dar o auto-perdão e buscar a nossa reforma. Mudar de hábitos de pensamento, de hábitos de conversa e por aí vai. Então, envolve o obsessor e o obsidiado, né? Mas se um já mudar, se o obsessor mudar, ele vai continuar o percurso dele. Se eu sou obsidiado e continuar pensando da mesma forma, eu vou atrair outros que vão ocupar aquele lugar. Mas por minha afinidade. Então, essa reforma íntima, essa mudança de atitude, de visão de quem nós somos, provoca a nossa transformação moral, que gera a nossa liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a gente sabe que estamos cercados por outras pessoas, além das encarnadas, que estão afinizadas com a nossa forma de pensar, de ver o mundo, de sentir, a gente sabe que a gente está sendo potencializado. Então, toda vez que a gente se pegar numa atitude, digamos que está em desacordo com a orientação evangélica de Jesus, a gente deve, vou parar. Para não dar alimento para
essas pessoas que estão no nosso entorno continuar. Quem já ficou em alguma fila, em alguma coisa que estava esperando coisa, você vê que os comentários, quando a coisa está atrasada, é terrível. É isso, você vai aumentando. Se você também quiser entrar nessa sintonia, você aumenta essa vibração, não percebe, mas quando depois sai dali, sai se sentindo mal. Às vezes passa até mal, e não sabe por quê. Mas se a gente já tiver essa noção, a gente consegue ter essa postura mais adequada. Emmanuel também fala isso, da nossa questão da evolução. Emmanuel tem centenas, milhares de páginas, o Chico Xavier principalmente, então ele fala da influência educativa. Os espíritos nos influenciam para o nosso aprendizado e evolução moral. Esses que escrevem isso, que estão orientando a gente para o bem, toda essa pleiade, que são os emissários de Jesus, estão buscando influenciar-nos educativamente para a nossa evolução moral. Nos esclarecem e nos orientam quanto ao poder da prece. A prece nos conecta com espíritos benfeitores, fortalece a nossa proteção e ajuda. Aí tem outra passagem. Cadê? Qual é? É aqui? É nesse mesmo. Deixa eu ver aqui. Também no ação e reação. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Não. Acho que é entre a terra e o céu. Porque tem... É uma situação onde está a mãe, a filha... A mãe desencarnando, a filha e as netas. Aí, a mãe desencarnando, a mãe fica pedindo, nos domínios da mediunidade, a mãe fica pedindo que o filho que desencarnou venha, ajude ela. Só que ela não sabe que o filho que desencarnou, ela acha que o filho é uma excelente pessoa e tudo mais. Mas o filho era alcoólatra. E desencarnou numa condição ruim, que estava bebendo, teve uma discussão no bar e foi morto. E está no plano espiritual completamente desequilibrado. Só que ela acha que o filho é uma maravilha, fica pedindo, fica chamando o filho. O filho vem, que é uma mãe chamando o filho. O filho vem, mas traz todo o desequilíbrio dele para o ambiente. E ela fica desequilibrada, e ela está desencarnando. E ela percebe ele muito mais claramente no ambiente, e sem se dar muito conta nisso. Aí diz aqui, este é um infortunado filho da nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física. Teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como um herói, e a evocá-lo incessantemente retém o infeliz ao pé do próprio leito. Aí passa por problema. Aí a filha chama as netas dela para fazer tipo um culto ali no quarto dela. Ela está prestes a desencarnar, por isso que a equipe está ali para tentar auxiliar. Aí diz assim, à medida que orava, funda modificação se lhe imprimia no mundo interior. Está falando da filha dessa que está desencarnando, tá? Está orando e aí está se transformando. Os dardos de tristeza, porque essa filha também estava passando, era uma família que estava passando por um momento muito difícil, porque o marido estava interessado e estava tendo um caso fora de casa. E ela sabia. Então, estava muito difícil. Então, os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. O poder da prece, a gente se concentra, a gente muda a nossa sintonia.
Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram no quarto. Então, quando a gente está orando com essa intensidade, com esse fervor, a gente atrai os desencarnados que estão desequilibrados, que estão ali perto da nossa casa. Isso é permitido, vocês vão ver por quê. Penetrando o quarto, abeirando-se dela a maneira de doentes solicitando medicação. Aí Aulus, que é o mentor nesse livro, explica. São companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência da carne. Gente, a maioria das pessoas que estão desencarnando, desencarnam nessa condição, tá? Acha que a vida é só isso, e quando desencarna, querem continuar vivendo e procurando os seus parentes, a sua família, e ficam ali no ambiente da casa. Se a gente não tiver essa postura do culto, da prece constante, eles ficam ali e podem perturbar, sem querer, muitas vezes, o ambiente da casa e as pessoas que estão ali. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados. Então, eles estão muito próximos da gente, então ficam próximos, se ajustam a nós, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade. Então, quem está no teor vibratório dessa pessoa que está orando ali, naquele momento, recebe esse toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. Claro, gente, a pessoa está orando ali, mas cada um desses tem um espírito protetor que está buscando ajudar. E vai potencializar a ação daquela prece nessas pessoas. Emana do serviço dessa natureza. E quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimentos e consolo, amparo e benefício. Olha o poder da prece. Então, se a gente está vivendo num ambiente deflagrado, por exemplo, que tem muita gente em comunidades que estão ali, se a pessoa, se a família tem esse hábito da prece, consegue fazer com que se reúnam ali e se esclareçam muitos dos que estão ali, perto das suas famílias, morreram ali naqueles conflitos, etc. Então, esse é o poder da prece, nos fortalecendo e nos protegendo. Então, vigilância também e oração, porque quando a gente se pega pensando mal, fazendo alguma coisa, a gente deve parar e pedir ajuda. Pô, me ajuda, eu estou fraquejando, eu não quero mais ser esse Acácio violento, nervoso, irritável. A gente tem que pedir ajuda para que a gente possa... É uma ferramenta, a oração é uma ferramenta essencial para a nossa proteção e para que a gente possa lutar contra as nossas influências negativas. Tem mistério, ninguém vai ser santo de uma hora para outra, mas a gente precisa fazer esse trabalho constante. Amor e perdão. Amor conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta, e perdão, porque cada um está no seu momento. Se hoje eu estou tomando essa consciência, há 10 anos, 20, 30 anos atrás, eu não tinha. Então, as outras pessoas que estão à minha volta também estão nessa condição. Podem estar tomando consciência, as melhorzinhas já sabem mais e já praticam mais do que a gente, aí servem de exemplo para a gente seguir, e a gente vai assim. São antídotos para influências negativas. Amar, sempre buscar o lado melhor das questões, das pessoas, e perdoar. Aí a gente promove a harmonia e o equilíbrio fica em nós. A gente não se desequilibra.
os tipos de influência, quando são benéficas, influenciam a gente para o lado positivo, auxiliam nos momentos difíceis, nos trazem proteção espiritual, porque a gente está... Você pensa bem, se você está andando com um monte de gente que gosta de beber, para onde as pessoas vão querer te levar? Né? Tranquilo. Agora, se você está andando com um montão de gente, a conversa gira em Jesus, você lembra daquela parábola, aquele exemplo que eu não consigo ainda, você está conversando sobre isso, quem vai chegar perto de você? Serão esses que também estarão nessa sintonia, né? Então, a orientação passa a ser essa intuição de você estar insistindo. Não sei se vocês já viram aqui, quando vocês estão no YouTube, por exemplo, aí estão vendo uma palestra, daqui a pouco aparece uma palestra que não faz referência, né? Eu estou vendo a palestra do Haroldo Dutra Dias, aí daqui a pouco embaixo tem uma palestra, sei lá, do Divaldo, que está sendo oferecida ali, porque está naquela sintonia. Agora, e para o mal? Nossas obsessões simples, ou seja, essa influenciação, fala mais mal dela, né? Não merece consideração, é assim, começa assim. Depois passa para a fascinação. Qual é a questão da fascinação? Você já não quer, qualquer um que chega e fala para... Cássio, para de falar mal, você está nesse clima, você não sabe nada. Eu não quero mais papo contigo. Aí já estamos na fascinação, a gente não aceita essas colocações mais equilibradas, que nos chamam a atenção sobre o nosso modo de ser que está nos prejudicando e prejudicando a outros, né? Aí outro, a subjugação. Subjugação já é mais ainda grave, porque praticamente Hermínio Miranda tem um livro chamado Condomínio Espiritual. Alguém já leu aqui? Que ele fala dessa questão. Tem um caso lá de um rapaz, acho que era um rapaz, que vários espíritos, eles afastavam ele ficava praticamente no plano espiritual, sem quase contato com o corpo, estava ligado ao corpo, mas quem fazia as ações eram 3 ou 4 lá que agiam por ele. Cada um da sua forma, cada um diferente, condomínio espiritual. É bem interessante para que a gente perceba essa subjugação quando chega nesse estágio. Mas é a gente que deixa, tá? É a gente que deixa, é a gente que vai alimentando essa sintonia até que chega nessa condição. Aí vão nos induzir aos pensamentos negativos. Se alguém que não gosta de mim, que eu prejudiquei muito, que não quer me ver feliz, aí eu começo a frequentar aqui, começo a fazer uns trabalhos, daqui a pouco ele começa a me dizer, olha, não vale nada, as pessoas não querem nada, as pessoas se desprezam, você não vale nada, olha, coisa e tal. Aí daqui a pouco eu quero me suicidar. Está me induzindo aí a esse tipo de pensamento, ao invés de me induzir à compreensão. Não, cada um vê as questões de uma forma e a gente precisa entender isso. Para que a gente possa cada vez mais ir agindo de acordo, de uma forma equilibrada, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos. O que a gente está produzindo? Então, né, o que importa é o que sai da boca, porque vem do coração, né? Jesus já nos alertou para isso. Então, quais são os nossos sentimentos? Quem costuma ler os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, vai perceber que tem palavras-chave que nos remetem a isso. Por exemplo, os pés, as pernas, simbolizam o sentimento, porque são os sentimentos que nos movem. Sempre quando Jesus ia ajudar, ele se levantava, ou se colocava na verticalidade, se ligando a Deus, ao Pai.
saía da horizontalidade ali, do mundo que o cercava e buscava essa ligação para ir ajudar. As mãos simbolizam essa transformação pelo trabalho, pela ação. Lembram do episódio da menina? Talita, né? Desperta. Menina, desperta. A filha do Jairo. Lembra desse episódio? Jesus é chamado para ir na casa de Jairo para que ele possa curar, porque Jairo acredita que ele pode curar. Mas quando ele chega lá, já estão as carpideiras chorando, já estão os flautistas, porque naquela cultura era importante e era de forma, você demonstrava respeito chorando pela pessoa que tinha morrido. Se você não chorasse, aí era como se considerado falta de respeito. Aí tinha essas pessoas que motivavam o choro, né? Aí essas pessoas, dentro dessa história, simbolizam esses pensamentos negativos que a gente alimenta. O flautista tocando uma música triste, são os pensamentos tristes que vêm a gente. As carpideiras, 3 minutos, as carpideiras para que também vocês chorem. Então tudo isso faz parte da gente, ali está numa história, ali está num evento, mas a gente, quando estiver lendo, tem que trazer sempre para a nossa vida. Tudo é simbólico, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Então, não é aquela historinha, você tem que ler com os conhecimentos que a doutrina espírita nos dá hoje e pensar quem são em mim o flautista e as carpideiras. Que sentimentos eu alimento que me deixam deprimido, que eu não acho, que eu não valorize a vida, por exemplo. Ele chega, tira da casa mental, casa de Jairo é casa mental, tira da casa mental esses elementos, vai até a menina, pega na mão dela e diz: menina, levanta, desperta, levanta, acorda, né? Acorda para a vida, morra para esse mundo, mas desperte para o mundo verdadeiro. Praticar o bem é o trabalho que a gente deve exercer sempre, e praticar o bem não é só na casa espírita, gente. Praticar o bem é fazer o bem na rua, ser simpático com as pessoas, ser educado, trabalhar da melhor forma possível na sua função profissional, buscando sempre o bem de todos, que aí a gente vai estar atraindo boas influências. Fazer essa reforma, começar a agir de forma diferente a partir do momento que a gente vai identificando as nossas tendências ruins, aí a gente vai buscando melhorar, modificá-las, transformá-las. Isso é educação moral. Prece e meditação. Prece para pedir ajuda. Pedir ajuda é colocar na posição de alguém que sabe das suas deficiências. É a humildade. A gente vai estar exercitando a humildade e aí a gente vai estar se abrindo para essa influenciação. E meditar é justamente ir pensando nessas questões todas que nós trazemos e que precisamos melhorar. O livre-arbítrio nos dá o poder de escolha, mas também nos carrega na responsabilidade. Somos sempre responsáveis pelas nossas escolhas e as consequências delas. Nos encaminha para uma evolução consciente. Quanto mais a gente souber, porque no livro dos Espíritos está lá, o que é o mal? O mal é não saber distinguir as orientações de Deus, das leis de Deus. E esse é o mal. Todos nós, quando não sabemos distinguir qual é a lei de Deus que a gente deve seguir, porque tudo está gravado em nós, tá? Quando lá os Espíritos dizem está na consciência, leiam consciência como Espírito, nós. Está gravado em nós. E aí, a sintonia com o bem
buscando sempre esse trabalho no bem, esse saber pensar, tudo isso já. Aí era que, se tivesse tempo, eu ia, mas já falei de algumas historinhas, as outras depois vocês vão lá, tá? A ação da prece lá, como ela está lá entre a terra e o céu, o bem que a prece também faz aos desencarnados, a gente viu aqui, o vampirismo, esse sugar nossas energias, que está lá em Missionários da Luz, no capítulo 4, e assim vai, depois vocês recolham essas informações melhores, tá? Agradeço a atenção, obrigado. Bem, meus irmãos, vamos continuar o nosso trabalho. Hoje o nosso irmão Acácio, né, fez relembrar, né, várias dicas extremamente importantes para o nosso caminhar na Terra. Todos nós aqui já podemos dar graças a Deus, estamos numa casa como essa, já preparados para escutar isso. Isso é um bom sinal, é sinal que nós já encontramos o caminho. E daqui para frente é trabalho, é reflexão, autocontrole, muita coisa. Mas já estamos na casa do Cristo, já estamos num ambiente assim fraterno, que nos estimula a encontrar esse equilíbrio tão importante, especialmente no mundo de hoje, né? Onde existem tantas coisas, é um momento importante de nós buscarmos o nosso ponto de equilíbrio, aumentar a nossa fé, a nossa esperança. O Acácio falou muito sobre a prece, né? A prece é um instrumento fácil que está à nossa disposição. Então, lembrar da prece ao acordar, pedir orientação aos amigos espirituais para que seja um dia, né, de muita luz, de muita harmonia, de boas coisas. Então, assim você vai se afastando das influências negativas. Ao dormir, a mesma coisa, pedir que ao dormir a gente possa ir a algum lugar bacana para estudar, trabalhar, quem sabe. E desta forma nós vamos melhorando as nossas sintonias espirituais. E quando estamos nessa casa tão carinhosa, tão acolhedora, um trabalho de 100 anos, reconhecida no plano espiritual, isso é muito gostoso, é muito importante. Então vamos partir para a ação, que são as nossas orações. É importante orar para aqueles que voltaram ao plano espiritual, completaram a sua missão na Terra, e hoje nós temos certeza que eles estão vivos, que eles estão em alguma dimensão no plano espiritual e com certeza recebendo o nosso carinho. E nós sabemos que temos uma família no plano espiritual imensa, que torcem por nós, e nós vamos torcer por eles, para que eles estejam bem no plano espiritual. Eu quero pedir, especialmente para a Deise Carvalho, que desencarnou hoje à tarde, que a nossa irmã seja muito bem recebida no plano espiritual, com muito carinho, né? É um momento importante para o espírito, que ela receba toda essa força para que ela retorne bem, tranquila, com todo apoio, né? E também para a nossa irmã Maria Helena, ela desencarnou no dia 10 agora de maio, e ela também seja muito bem recebida no plano espiritual, encontre seu caminho de paz, de harmonia, com o apoio dos amigos dessa casa também, não é? A nossa irmã Marluce Loureiro Muniz, né? Mãe do nosso irmão que está aqui presente, desencarnou há 1 ano. E a nossa irmã Marluce passou esse recadinho de que ela gosta de prece, que ela gosta de ser lembrada. Então, Marluce, receba a prece do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, o carinho do seu filho aqui presente, para que você, honrando a posição de mãe, continua sendo mãe do outro lado da vida, você possa evoluir cada vez mais, se fortalecer em Jesus e orar pela sua família que ficou, né? Mas brilhe a vossa luz, Marluce, encontre o seu caminho
iluminado sempre. Nós temos também um pedido aqui para a nossa irmã Vera Tucci, Vera Maria Tucci Pereira, né? Que desencarnou no dia 12. Também a nossa irmã Vera, receba essa luz, brilhe a vossa luz, encontre o teu caminho de paz e amor após uma longa vivência na terra. Que Jesus te abençoe. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, lembrando especialmente das mães que estão no plano espiritual, receba o carinho, receba flores, que a luz de Jesus esteja sempre no coração dessas pessoas que nos deram a chance de estar aqui presentes na terra. Então, muita luz para essas mães no plano espiritual, né? Então, Senhor Jesus, com a prece que Tu nos ensinaste, nós pedimos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Oração bonita, forte, profunda, que nós temos que refletir em cada frase, né? E pedir esse apoio do nosso Mestre Jesus, e que Ele recolha os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e leve a cada um desses irmãos, todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os irmãos desencarnados que vieram estudar conosco, estejam firmes no caminho com Jesus. Muita luz, muita paz a todos. E continuando nessa vibração, o Acácio falou isso, sobre a questão do pensamento, da união, da influenciação. O somatório dos nossos pensamentos cria uma atmosfera, né, salutar ou negativa, e nós estamos criando aqui na nossa casa uma atmosfera salutar, de muito amor, de muita luz, e isso com certeza influencia os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho. Essas irradiações acontecem e se espalham pela nossa comunidade. Como faz diferença? Como é importante o bairro ter uma casa como essa, igrejas, lugares onde se falam em Jesus, onde as energias são renovadas e vão ao astral, aliviando as energias da nossa comunidade, né? Então, nesse momento, Pai, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós queremos pedir que a nossa casa seja abençoada, que as energias superiores que estão aqui, renovadas por Jesus, possam penetrar pela porta da nossa casa e abençoar as pessoas que lá estão. Estamos mentalizando essas pessoas, estamos influenciando positivamente essas pessoas, mandando muito amor, mandando muita luz para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho, e aonde a nossa energia puder chegar, especialmente em direção à nossa caixinha lá de irradiação. A equipe que trabalha com isso vai visitar esses lares e vai tentar ajudar com o apoio de Jesus. Então, a irradiação de muito amor. O amor cobre a multidão de pecados. Possamos sempre lembrar disso e procurar fazer a opção de agir pelo amor, né? E agir como Jesus gostaria que agíssemos, né? Na nossa caminhada. Obrigado, Pai, por essa luz que banhou os nossos lares. Graças a Deus.
E também precisamos pedir, Senhor Jesus, por aqueles que estão em provas de doença, de sofrimento na Terra, que é muita gente, nós sabemos disso. É um planeta escola, é um planeta de prova, de expiações, onde a dor ainda se faz necessária. Mas contamos sempre com a misericórdia do Pai, que não abandona ninguém. E nesse momento, nós pedimos essa misericórdia para algumas pessoas em especial. Para a nossa irmã Sidneia Terezinha Ralph Vieira, está no Hospital Marcílio Dias. Olha, uma energia bonita, a misericórdia de Jesus sobre ela. É um caso muito delicado, uma jovem, Hospital Lourenço Jorge, Raquel Peçanha Quinteiro de Moraes, 42 anos, Senhor Jesus. Eu peço à equipe médica da casa e à equipe espiritual da casa que vá até a Raquel e comece a dar esse tratamento de muita luz, de muita harmonização mental, para que ela saia dessa situação em que ela se encontra. Orientação aos médicos da Terra. Muita luz. Raquel, brilha a vossa luz. E também no Hospital do Fundão, no setor infantil, um garoto de 5 anos, numa situação muito delicada. Benício Soares Alves, ó Senhor Jesus, uma criança que mexe com o nosso coração, o nosso carinho. Vamos mandar muita energia bonita para ele, para que a espiritualidade superior, os médicos, Bezerra de Menezes, possam intuir os médicos da Terra a cuidar bem do nosso irmão Benício, para que, se for a vontade do Pai, ele possa continuar a sua missão na Terra. Então, ele seja abençoado, nosso irmãozinho Benício. E eu tenho... bom, depois eu falo, mas eu quero pedir, então, a equipe médica da casa, no plano espiritual, que visite cada endereço que nós colocamos na caixinha de visita médica, cada pessoa que está lá precisando desse carinho, de alívio em seus problemas, todos eles sejam assistidos. A equipe vai partir daqui, vai visitar esses lares e vai levar até esses lugares elementos da natureza, o laboratório invisível, elementos que vão recolher aqui de nós, ectoplasma, para levar esse carinho a esses irmãos que estão sofrendo. Os irmãos que estão pela rua, situação muito delicada, irmãos que estão nos hospitais, orfanatos, prisões. Que Deus abençoe a todos eles, Senhor Jesus. Eu pedindo ao Mestre que também nós que estamos aqui, cada um de nós, como disse o nosso irmão Acácio, estamos nessa transformação. E essa transformação é para melhor, é para a nossa saúde mental e física. A saúde passa por tudo isso que o nosso irmão Acácio falou, Então, possamos atrair para junto de nós a presença de bons espíritos, fortalecendo o nosso laço com o nosso anjo da guarda para adquirirmos o nosso equilíbrio, a nossa saúde. Então, para todos nós que estamos aqui, pedimos uma benção. E eu quero pedir uma benção muito especial para o nosso irmão Luiz, que está fazendo aniversário hoje, Que Deus te abençoe. Obrigado por você, vir participar, no dia do seu aniversário, desse momento com a gente, Que Jesus te fortaleça, que a tua luz brilhe cada vez mais, Que você seja muito feliz. Receba um abraço da espiritualidade, com certeza, de todos nós aqui, viu? Você é guerreiro. Então vamos pedir. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor
a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode, Deus vai e nos alivia. E nos dá força para conquistarmos, né, a nossa evolução espiritual. Então queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao nosso irmão Acácio, né, pelas suas palavras, que Deus o abençoe na sua luta, e abençoe todos nós, que estamos todos juntos nessa mesma busca da nossa reforma íntima, né? Então agradecer aos mentores da casa, ao grupo dos 100 trabalhadores, e que possamos pedir à espiritualidade a permissão para a última parte do nosso trabalho, que é o momento paz, que possamos entrar naquela sala bem aberta para recebermos essa influência positiva dos nossos amigos que estão aqui. Obrigado pela presença de vocês. Vocês também são trabalhadores unidos nessa tarefa para o caminho do bem com Jesus. Obrigado, que Deus abençoe vocês no retorno aos seus lares, né? Com muita paz e harmonia, e abençoe a nossa terra e escola querida, né? A todos.